Boa tarde, hoje, terça-feira, 4 de fevereiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Usuário de drogas é morto na vila de Ponta Negra. Aplicativo para celular indica se qualquer veículo foi furtado. Empresas de telefonia lideram ranking de reclamações no Procon. Henrique Alves nega pautas bomba na reabertura do Congresso Nacional. Vilma confirma que será candidata ao governo ou ao Senado. Decisão sai no mês de março, em conversa com os líderes do PMDB. O vereador Júlio Protásio, líder do prefeito Carlos Eduardo na Câmara Municipal de Natal, é o entrevistado desta terça-feira. Agora no RN Acontece. A tecnologia no combate a crimes. Um aplicativo para celular indica se qualquer veículo foi furtado. A reportagem é de Camila Savana. O Cheque-Placa, aplicativo para celular e computador, lançado pelo Ministério da Justiça, já alcançou mais de 400 mil downloads, tornando-se o mais baixado na loja da Apple no Brasil e o 14º no mundo. Com o Cheque-Placa, o cidadão pode verificar se qualquer veículo é furtado ou roubado. Eu achei interessante porque, através de um colega meu que também tinha um aplicativo, ele identificou que o carro era roubado e, através do aplicativo, ele chegou a mim e a gente localizou o carro no mesmo dia, né? Quando o aplicativo detecta algo irregular, o sistema avisa ao usuário para que ele possa ligar para a polícia sem ser identificado, que manda uma equipe ao local para verificar a situação. De acordo com a informação, são deslocadas as equipes para fazer um saturamento na área. Essa informação é básica, mas é de grande utilidade para a investigação. Já foi recuperado alguns carros baseados nessas informações. Para os interessados, o aplicativo também é utilizado pelas forças policiais. Ele é gratuito e está disponível para dispositivos como os sistemas operacionais iOS, Apple e Android. Homem foi assassinado com tiro na cabeça enquanto voltava para casa. José Gilson Rodrigues Bezerra, de 31 anos, foi encontrado morto na vila de Ponta Negra, com um tiro na cabeça. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida pelo atirador enquanto voltava para casa a pé nesta madrugada e não teve tempo de ser socorrido ao hospital. Ainda segundo a polícia, o homem era usuário de drogas e essa pode ter sido a motivação do crime. ONG faz mutirão para corrigir as orelhas de abano. O projeto Orelhinha oferece cirurgia plástica de correção para quem tem orelhas de abano a preços mais baixos do que os oferecidos em planos de saúde. O problema atinge 6 milhões de brasileiros e muita gente vive incomodada, sendo alvo, inclusive, de bullying. A reportagem é de Wanda Sampaio. O cabelo bem comprido é para esconder as chamadas orelhas de abano. Esta é a estratégia de Kathleen para driblar o preconceito que já roubou noites de sono. Assim que eu amarro meu cabelo, eu já percebo que as pessoas já me olham, já é diferente, sabe? O Eris tenta esconder as orelhas com um boné. Cada um se vira como pode para não ter que ouvir brincadeiras de mau gosto. Só pelo modo de olhar, já sei que ele está, debochando de mim por causa da orelha. Aqui, todos têm o mesmo sonho, fazer a plástica nas orelhas para se ver livre do bullying. Só que a fila do SUS é grande. Já os planos de saúde consideram a cirurgia um procedimento estético que custa caro, entre 6 e 7 mil reais. Para resolver esse problema que atinge cerca de 6 milhões de brasileiros, uma ONG criou o projeto Orelhinha, que oferece a cirurgia por um custo bem menor, R$ 1.650, divididos em 12 parcelas. Sem intenção de lucro, o dinheiro é usado para cobrir custos com material e anestésico. O mutirão está em Belo Horizonte, onde 430 pessoas devem fazer a cirurgia. A autoestima dele vai lá em cima, ganha confiança, fica mais seguro no trabalho, na escola. A única exigência é ter mais de 7 anos, quando a orelha já está formada. Quem já saiu com a data da operação marcada não vê a hora de deixar para trás dias de tristeza e constrangimento. O coração tá batendo muito forte, né? Que é só alegria, né? Com o sonho realizado. Eu vou poder ir trabalhar de cabelo preso, sem pensar em que todo mundo tá olhando para mim. Carla também usava o cabelo para esconder a orelha.
Agora, se recuperando da cirurgia e de casamento marcado, ela quer um penteado para exibir o que antes era motivo de vergonha. A orelha pode ficar à vista que não vai ter problema nenhum. Olha, minha mãe conta que eu tinha orelha de abano quando era criança, bem pequeno. Ela me disse que pegava uma fralda e enrolava na minha cabeça, prendendo as orelhas. Eu passava o dia com aquela faixa branca na cabeça. Olha que beleza. No meu caso, acho que deu certo, porque as orelhas de abano sumiram. Pelo menos, eu acho que sumiram, né? Obrigado, mamãe. Mãe é mãe. Só quer o bem dos filhos. Olha, vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 4 de fevereiro de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: RN, 43 cidades com risco muito alto de epidemia, hein? É a dengue. A Secretaria de Estado de Saúde Pública identificou 43 municípios do estado com risco muito alto para a ocorrência de uma epidemia de dengue. A informação é fundamentada num mapa de vulnerabilidade elaborado pela Secretaria, que segue os critérios de incidência de casos nos últimos anos. Aliás, nos últimos 10 anos, é o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na sua manchete principal: processo dá impacto, está de volta ao Rio Grande do Norte. Ministra do STF, Laurita Vaz, nega recurso e processo que pode complicar a vida de vereadores de Natal e candidatos volta a andar no Tribunal de Justiça. A defesa vai recorrer da decisão em Brasília, é o destaque do Novo Jornal. E em Mossoró, os destaques dos jornais, o moçoroense diz aqui, na manchete principal: população invade casas do residencial Santa Júlia. Conjunto habitacional em construção tem 376 imóveis ocupados desde sábado. Caixa Econômica Federal vai acionar a Justiça para a reintegração de posse. A Gazeta do Oeste destaca na manchete principal: famílias ocupam casas do residencial Santa Júlia. Jornal de Fato traz na manchete a dengue, mesmo assunto da Tribuna do Norte. Diz o Jornal de Fato: dengue, 40 cidades com alto risco de epidemia. O mapa apresentado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado aponta 43 cidades apresentando aí alto risco de epidemia de dengue este ano. Pelo menos 3 delas, Natal, Parnamirim e Macaíba, estão na região metropolitana. Ano passado, mais de 24 mil casos foram notificados. E nesta terça-feira, 4 de fevereiro, o portal de notícias No Minuto destaca: Comperv divulga gabaritos preliminares do vestibular 2014 da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O candidato que discordar do resultado de alguma questão do gabarito tem um prazo de 48 horas para entrar com recurso. Também é destaque no portal No Minuto Rio Grande do Norte, é destaque no acompanhamento do programa Bolsa Família na saúde. O Estado finalizou o ano com cobertura de 79,43% dos beneficiários, o que representa um aumento de 2,69% em relação ao mesmo período do ano de 2012. Papa Francisco pede simplicidade em mensagem de Quaresma, é outro destaque do portal nominuto.com. Para ele, o poder, o luxo e o dinheiro impedem a distribuição justa das riquezas. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Vilma confirma que será candidata ao governo ou ao Senado. Decisão sai no mês de março e conversa com os líderes do PMDB. Empresas de telefonia lideram ranking de reclamações no Procon, em São Paulo. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Além do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal também voltou a trabalhar ontem e com a pauta cheia de temas polêmicos. A agenda de julgamentos inclui o mensalão do PSDB, as perdas na poupança e o cartel dos trens e metrôs de São Paulo. A reportagem de Valteno de Oliveira. Foi uma sessão rápida apenas para anunciar a abertura dos trabalhos no Judiciário. O ministro Joaquim Barbosa reassumiu a presidência para o último ano de mandato. Ele deve decidir a qualquer momento sobre as prisões do deputado João Paulo Cunha e do delator do mensalão Roberto Jefferson. Também deve definir se prorroga ou não a prisão domiciliar do ex-deputado José Genuíno, que cumpre pena numa casa alugada em Brasília.
No domingo, ele passou algumas horas no hospital para se tratar de uma crise de hipertensão. O ministro da Justiça, que participou da cerimônia, não quis comentar a demora nas decisões envolvendo condenados do Mensalão. O ministro da Justiça ele tem que zelar pela independência de poderes. O dia que o ministro da Justiça der uma opinião sobre a pauta do Supremo, ele está violando o princípio maior que deve orientá-lo. Em 2014, além dos últimos recursos do Mensalão, a pauta do Supremo prevê a análise de temas polêmicos. Se houve perdas na correção de índices da poupança durante planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990, que os bancos terão que indenizar. O parcelamento no pagamento de precatórios em 5 ou 15 anos. Os precatórios são títulos do governo para indenizar quem ganha ações contra o poder público. O Mensalão Tucano, que investiga desvio de dinheiro público na eleição para o governo de Minas Gerais em 1998. E a investigação sobre o cartel nos trens e no metrô em São Paulo e no Distrito Federal. A propósito dessa investigação, o ministro Marco Aurélio disse hoje que vai abrir parte do sigilo das informações. Entre os dados que deverão se tornar públicos estão os nomes dos investigados. Apenas serão mantidas em sigilo as informações bancárias e fiscais dos envolvidos. Marco Aurélio também anunciou que vai desmembrar o inquérito. O Supremo vai julgar só os acusados que têm foro privilegiado. É o caso dos deputados federais Arnaldo Jardim, Edson Aparecido, José Aníbal e Rodrigo Garcia, todos de São Paulo. A Polícia Federal apura o pagamento de propina pelas empresas do cartel. Os deputados negam o envolvimento. A propósito da volta dos poderosos, tanto no Congresso Nacional e também no Judiciário em Brasília, ontem uma imagem ganhou as manchetes, as primeiras capas dos jornais hoje, que foi a do deputado federal André Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, fazendo assim com a mão, né, o símbolo dos mensaleiros que estão presos e ao lado provocando o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa fez cara de que não era com ele, mas em vários momentos o André Vargas levantou o punho com o José Disseu e com o José Genuíno, num grande desrespeito, né, porque ali estavam pessoas que representam as instituições, né, não era uma questão pessoal, mas enfim. Joaquim não entrou na onda da provocação, não respondeu e numa troca de mensagens pela rede social, se não me engano, WhatsApp, o André Vargas chegou a dizer que teve vontade de dar uma cotovelada em Joaquim Barbosa, que é ministro, né, do STF e presidente, né, de um poder, presidente de uma instituição, que merece respeito. Merece respeito. Então, lamentável essa cena. Está aí nos jornais, quem viu Globo, quem viu Folha de São Paulo, quem viu o Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, se deparou com esta foto do deputado André Vargas. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, negou ontem que o Congresso Nacional esteja armando pautas-bomba que vão aumentar os gastos do Executivo e vão comprometer o equilíbrio fiscal do Brasil. Durante o pronunciamento, na sessão de abertura dos trabalhos legislativos, esta mesma que o André Vargas levantou a mão, ele afirmou que o objetivo do debate na Câmara é fazer aquilo que atenda o desejo, a esperança, o sonho e o direito de todos os cidadãos brasileiros. É com o espírito, né, com esse espírito, disse Henrique, que quero afirmar a todos que esta casa tem consciência de seu dever institucional, conhece seus direitos para exercê-los e seus deveres para cumpri-los, disse o deputado Henrique. A fala de Henrique foi uma resposta à mensagem da presidente Dilma Rousseff, que cobrou do Congresso Nacional a aprovação de matérias que não criem dificuldades aos orçamentos, né, da União, Estados e municípios. A turma do Planalto acompanhou o discurso de Henrique Alves com atenção redobrada. Na hora de comprar pacotes turísticos, olha, é bom ficar atento. Escolher uma agência de viagens conhecida no mercado pode evitar dores de cabeça. Veja na reportagem. Com a alta estação e a proximidade do carnaval, quem vai viajar deve ficar atento. A Agência Brasileira de Agentes de Viagens orienta cuidados para clientes ao fecharem pacotes turísticos. Além de garantias de reservas, escolher o melhor período do ano, melhores trajetos e a procura por uma agência de viagens é sempre uma alternativa mais segura. A agência de turismo é realmente a única empresa indicada que tem a experiência
tem as negociações com os hotéis, com os operadores locais. E na hora de qualquer necessidade, qualquer aperreio ou qualquer problema que porventura possa acontecer, é a agência quem vai dar o respaldo e a tranquilidade para contornar qualquer dificuldade. Ainda segundo a associação, as ofertas da internet também aumentaram no mercado e merecem a atenção de quem pretende viajar. O conhecimento de uma boa agência, muitas vezes aquela agência que você já trabalha há muitos anos, isso é muito importante. E atrás só de preço nunca é a garantia maior do sucesso e a tranquilidade de uma boa viagem. Olha, agente de viagem é como a pessoa que corta seu cabelo, como o gerente do banco que cuida da sua conta pessoal, como o médico da família. Tem de ser uma pessoa de confiança. Eu já vi muita gente se dar mal, perder dinheiro com caloteiros que se fazem passar por agente de viagem. Por isso, tome cuidado. Sua viagem pode virar um inferno se você não tiver a segurança de uma agência de viagem, né, de renomada, enfim, que a gente tenha confiança, tranquilidade. Aliás, você pode até não viajar. Procure um bom agente de viagem. Em Natal nós temos excelentes profissionais do ramo, boas agências. Eu tenho a minha agente de viagem e ela merece nota 10. Vilma de Faria reuniu ontem os vereadores de Natal filiados ao PSB, Júlia Arruda, Bispo Francisco Franklin Capistrano e Júlio Protásio. A vice-prefeita da capital sentiu o pulso dos liderados sobre a eleição deste ano, principalmente do que tange as alianças para as candidaturas majoritárias e proporcionais. Vilma informou que o PSB fará encontros a partir deste mês. O primeiro deles está previsto para Natal sem data definida. Olha, Vilma de Faria disse ontem aos vereadores do PSB que já definiu uma coisa: não será candidata a deputada federal. O projeto dela é majoritário, mas ainda não sabe se vai optar pelo governo ou pelo Senado. A vice-prefeita de Natal disse que há um pedido do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, para que ela concorra ao governo do estado mais uma vez. Segundo ela, Eduardo Campos, não está bem no Nordeste. Tem, em média, 4% das pesquisas na região Nordeste, até se sai bem hoje no Sudeste, tem crescido, mas no Nordeste ele continua estabilizado ali, patinando em 4%. E precisa de palanques nos estados da região Nordeste. Vilma informou ainda aos vereadores do partido que vai definir sua candidatura majoritária em março, numa conversa com o deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB. Na ocasião, em março, Vilma vai dizer a Henrique se eles estarão juntos ou separados. Juntos, uma candidatura dela ao Senado, ou separados na candidatura de Vilma ao governo, né? São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Olha, o vereador Luiz Almir, do Partido Verde, não descarta a possibilidade de ser candidato a governador no Rio Grande do Norte na eleição deste ano, né? Indagado sobre eventuais candidaturas de Fernando Bezerra, do PMDB, Robson Faria, do PSD, Luiz Almir disparou, naquele estilo dele bem popular, abre aspas, se forem lançados somente nomes de ricos, mesmo que sejam competentes e honestos, mas que não sejam populares, que não tenham contato com o povo, não descarto lançar meu nome como candidato a governador. Pelo menos eu sei que sou popular, sou brega, sou seresteiro, gosto do povo, sei dos problemas que o povo enfrenta porque convivo com pessoas de todas as classes sociais nos 4 cantos do Rio Grande do Norte, fecha aspas, declaração do seresteiro político Luiz Almir. O setor de telecomunicações superou o bancário em 2013 e liderou o ranking de atendimentos do Procon de São Paulo, que reúne dados de todo o Brasil. Ao todo, foram 75,4 mil registros, 13,18% a mais que em 2012. Já o número de demandas contra os bancos teve queda de 10,74%, registrando aí 66,6 mil registros no Procon. O setor de microcomputadores, produtos de informática, alcançou a marca de 14 mil registros, né? E esse setor não apareceu no ranking de 2012, ficou na 4ª posição. Entre os grandes bancos, apenas as
demandas de atendimento da Caixa Econômica Federal não apresentaram redução no período. Neste contexto, a Vivo Telefônica alcançou a primeira posição no ranking de atendimentos por empresa, com quase 12 mil atendimentos ante 9,8 mil atendimentos do ano passado, um crescimento de 20,6%. Além da Vivo, Claro, TIM, NET, Oi, Sky, Nextel constam na lista de campeões de queixas no Procon. Elas merecem, né? Palmas para elas, que elas merecem. Olha, na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apvida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste. E não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2.400.000 pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter sua saúde sempre em alta. Tudo isso por um precinho, bem pequeno. Ligue agora para 3220-5021 e garanta seu plano. Apvida, saúde ao seu alcance. No próximo bloco eu vou entrevistar o vereador Júlio Protásio, líder do prefeito Carlos Eduardo na Câmara Municipal de Natal. Hoje começa a convocação extraordinária na Câmara de Natal. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Hoje começa a convocação extraordinária na Câmara Municipal de Natal. 4 projetos do prefeito estão na pauta. O mais polêmico trata da criação de 800 cargos na Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Natal. Meu convidado hoje é o vereador Júlio Protásio, líder do prefeito. Boa tarde, vereador. Boa tarde, hoje é um prazer estar aqui no RN Acontece. Hoje de manhã o prefeito já reuniu a bancada da situação e também aqueles que estão votando independente. Como é que foi a conversa do prefeito para os vereadores? O prefeito ele reuniu os vereadores, fez o convite através do secretário-chefe da Casa Civil e os vereadores compareceram ao convite do prefeito. O prefeito fez uma explanação da transição, da crise administrativa que ele herdou a cidade. Passou pelo limite prudencial, mostrou que Natal estava comprometido com 54% do orçamento em folha do pessoal, o que não é permitido por lei, e que ele já reduziu nesse primeiro ano de governo para 48%. Não é o ideal, ele quer chegar ao tempo em que ele deixou a prefeitura, na gestão anterior em 42%, e mostrou a situação difícil. Mostrando essa situação, ele fez um apelo aos vereadores para que pudessem ter uma atenção especial aos projetos que complementam esse momento de mudança administrativa na cidade. Ele mostrou, Diógenes, que a Secretaria de Ação Social está completamente liquidada, sem nenhum trabalho social na cidade hoje, em virtude da liquidação da ativa, né? O Ministério Público e o Poder Judiciário resolveram intervir na Ativa, que é uma ONG, que cede a mão de obra para os programas sociais, e com essa extinção, o Ministério Público fez um acordo de ajuste de conduta com o prefeito, solicitando que o prefeito contratasse temporariamente profissionais para fazer a transição da Ativa para a própria Sentas e que o prefeito fizesse concurso público no prazo de 1 ano. Aliás, este é o ponto mais polêmico dos 4 pontos da convocação, né? A contratação são mais de 800 trabalhadores temporários, né? E como é que qual é a mensagem que o governo vai levar para tentar convencer a maioria dos vereadores na Câmara Municipal de Natal em relação à contratação desses temporários? A mensagem que o prefeito falou hoje é muito clara. Nós estamos mostrando que os vereadores têm que ter sensibilidade com os programas sociais da prefeitura. Hoje, todos os programas sociais, CREAS, CRAS, para idosos, jovens, deficientes, centros de inclusão digital, as pessoas que estão na rua, estão procurando emprego, estão ocupando, o natalense viu isso de hoje com muita clareza, no Natal e Ano Novo, né? As famílias, muitas do interior, ocupando os sinais, os canteiros e pedindo recursos à população natal. Quem tem que atuar? A Secretaria Municipal de Assistência Social. Não atua por quê? Porque não tem pessoal para trabalhar. Então, o pedido do prefeito é que a Secretaria possa trabalhar e o prefeito se comprometeu com os vereadores de realizar um concurso público urgente ainda no final deste ano. Em entrevistas recentes que fiz com vereadores, alguns questionaram, primeiro, o número. Alguns consideram excessivo, se não me engano, o Hugo Manso, o vereador Jacó Jacomo, que eu entrevistei recentemente, o número e também exatamente como é que vai ser feita essa distribuição dos convocados. Perfeito. O número, o prefeito entregou hoje a cada vereador, o vereador Hugo esteve lá,
a cada vereador que compareceu, e eu vou entregar também os que não compareceram, detalhamento onde será lotado cada um desses funcionários contratados. Então, estão lotados em unidades, diz o nome da unidade, onde justificando a necessidade daquele funcionário, né? Então, isso foi feito e será entregue hoje aos vereadores. Como será feita a seleção dessas pessoas, né? A Secretaria de Ação Social, ela vai contratar, vai fazer uma licitação para contratar uma entidade, a Compev, alguém com capacidade para fazer essa seleção, porque para evitar algum uso eleitoreiro. Exatamente. Nós estamos num ano de eleição, exatamente. Né? Então, será impessoal a seleção e será feito por uma entidade com idoneidade para isso. Então, essa é a questão. Com isso, com esses argumentos que o governo pretende vencer... Pretende agarinhar esse apoio da Câmara Municipal de Natal. As críticas, as observações dos vereadores. A outra questão polêmica, vereador Júlio, é a questão do empréstimo. Isso. O PEMAT aí, que prevê aí, se eu não me engano, quase 60 milhões de reais contratados ao BNDES para a construção do centro administrativo e também da Câmara Municipal de Natal. O senhor acha que vai ter dificuldade para aprovar isso? Veja só, esse PEMAT é um programa de modernidade administrativa do BNDES. O prefeito manda essa mensagem solicitando uma contratação de até 51 milhões de reais para construir o centro administrativo da prefeitura. Milhões, o valor exato? O máximo que pode atingir. Certo. Pode ser contratado menos. Até 51 milhões de reais para construir o centro administrativo do município de Natal e também a sede do Poder Legislativo. Fora isso, os recursos também servirão para modernizar as secretarias, como tributação, software, modelo de arrecadação, IPTU. Então, tudo isso será modernizado na cidade de Natal com esse recurso. De hoje, eu estou lhe devendo uma informação importante. Os aluguéis, nós temos hoje 28 prédios alugados na cidade, e que dão por mês 400 mil reais. Quer dizer, além dos prédios próprios da Prefeitura, que fazem parte do patrimônio da Prefeitura de Natal, são 28 prédios alugados. Que dão 400 mil reais por mês, cerca de 4 milhões e meio ao ano, que é gasto com aluguéis. Então, com isso, com esse empréstimo, com a construção do centro administrativo, a Prefeitura vai ficar livre do pagamento dos aluguéis. De tudo não, porque um prédio ou outro será necessário, dependendo do serviço de alguma secretaria. Mas boa parte desses recursos, desses valores que são gastos hoje, vão sumir. E vão centralizar toda a administração no único local, facilitando a vida de quem está administrando e também de quem é administrado. O local está escolhido, né? Vai ser ali na Zona Norte de Natal, do outro lado da Ponte Nilton Navarro. Isso, né? no terreno vizinho, terreno lindeiro, a ponte. Isso já está acertado? Já está decidido, o terreno está desembaraçado, precisando só do empréstimo para poder construir. E ao mesmo tempo será construída a nova Câmara Municipal de Natal. E os outros dois projetos? Tranquilo? Reajuste dos funcionários públicos, né? O prefeito, ele paralisou as greves que ocorreram no final do ano passado, com um compromisso de aumentar o salário do servidor municipal. Então, chegaram a um consenso? De 8%. Então, o prefeito mandou para que a Câmara possa, então, aprovar e que os funcionários vão receber de hoje retroativos a janeiro. Então, vai ter uma folha extra para pagar os funcionários de janeiro. Por isso, de certa forma, a pressa da convocação temporária. De votar. Aliás, é uma das justificativas para a convocação extraordinária, porque vocês voltam ao trabalho agora, dia 15, né? Dia 17, que é o primeiro dia útil, depois dia 15. Que é uma segunda-feira. Não dava para esperar, justamente por conta principalmente desse reajuste, né, de 8%. E o outro projeto? O prefeito está regularizando a carreira dos agentes de endemia. O que aconteceu? Eles foram contratados no governo passado num regime jurídico especial e passaram a ser estatutário. Porém, o governo passado se esqueceu de criar o cargo, a carreira profissional deles. Então, o prefeito apenas está regularizando. Então, não vai ter nenhuma nova contratação, nem concurso, porque as pessoas já estão trabalhando. São cerca de 1.200 agentes de endemia. Não vai ter custo. Não vai ter nenhum custo. É apenas uma regularização da situação dos cargos. Cumprir a letra da lei. Exatamente. Então, vai dar para votar tudo essa semana? Acho que não. Como é que vai ser o encaminhamento das questões? Vamos começar com os menos polêmicos, né? As matérias mais consensuais, reajuste, endemia. E vamos depois enfrentar o PEMAT e as sentas.
Isso já começa hoje à tarde, essa discussão, Começa né? hoje à tarde. Tem alguma matéria... Ficou de fora a reforma, né? A reforma administrativa. Porque, Diógenes, o governo fez alterações na lei orgânica. Para isso, precisa de um interstício de uma votação de 20 dias e um quórum qualificado. Então, isso ficará para o regime ordinário. Extrapola o período da convocação, que é de 10 dias, né? Exato. E ficou de fora, mas a gente podia adiantar o nosso telespectador. A reforma, o que vem da reforma até agora, o que é que foi discutido? Porque eu sei que tem a empresa de consultoria, a Falcone, ainda trabalhando, e os técnicos da prefeitura ainda estão debruçados sobre o assunto, mas o que é que já está praticamente definido na reforma do prefeito Carlos Eduardo? Essa reforma vem no sentido de enxugar a máquina administrativa, né? O prefeito está lutando para economizar, para sobrar dinheiro para investimento. O dinheiro que ele retira do custeio da máquina vai sobrar para calçar uma rua, construir um posto de saúde e assim vai. Então, o que é que o prefeito está fazendo? Ele está tentando extinguir a alimentar, e aí os funcionários estatutários que são, ao longo do tempo, eles serão distribuídos para as outras secretarias, não vai ter prejuízo para o funcionário da alimentar, apenas vai extinguir a empresa e passará... Ninguém vai ser prejudicado, dispensado, nem vai perder salário. Isso, até o final da sua aposentadoria, esses funcionários serão mantidos pelo município. Vamos extinguir, o prefeito quer extinguir a Secretaria da Mulher, a Controladoria do município passa a receber a ouvidoria, que tem hoje uma secretaria só para ouvidoria. Ela deixa de ser secretaria, passa a ser um apêndice, uma ferramenta da controladoria. E também uma secretaria chamada de SERIG, de gerenciamento comunitário. Então, o prefeito, com isso, ele faz essa extinção. Tem algumas mudanças para os funcionários públicos, por exemplo. Hoje, o governo federal já extinguiu isso e o governo estadual também, mas o governo municipal ainda tem essa situação. O funcionário concursado, ele se ocupar um cargo comissionado durante 10 anos, ele incorpora o valor desse cargo comissionado ao seu salário. Com isso, os funcionários, quando chegam aos 10 anos que incorporaram algum cargo comissionado, não querem mais assumir posto de chefia, porque já chegaram no limite do topo da sua carreira. E isso está criando dificuldade para o poder público municipal de não ter pessoas funcionárias. Qualificadas, experientes. Né? O prefeito quer garantir quem já está com isso ou em andamento o processo de incorporação, mas daqui para frente mudar a regra do jogo. Por último, política, né? Você participou ontem da reunião da líder do PSB com os vereadores de Natal. Afinal, Vilma é candidata ao governo ou ao Senado? O deputado federal, ela já mandou dizer que não quer conversa, né? Isso. Governo ou Senado? Pois é. Isso é decisão pessoal e irrestrita da professora Vilma, mas Júlio, o que é bom e importante hoje. Vamos conversar aqui para ninguém. Ninguém está vendo a gente, não. Diga aí, governo ou Senado? Não sei. Acho que existe hoje quando ela vai ao interior, quando ela se reúne com a população, há um apelo para que ela retome a sua candidatura ao governo. Mas isso ela vem dizendo de algum tempo. Mas também ela se sente sensibilizada porque nunca ocupou um mandato de senadora. Existe hoje um projeto estadual de fazer uma grande aliança pela recuperação do RN e convidaram a professora Vilma para ser candidata ao Senado. Isso também é um fato importante. Eu acho que ela está privilegiada. Eu já disse a ela, eu acho que ela dá a entender que quer o Senado, né? Mas tem essa questão também do governo. Aliás, um apelo, né, do Eduardo Campos. Mandou uns emissários, conversar com ela. Como é que foi liderado pelo ex-ministro da Integração, Fernando Bezerra. Fernando Bezerra Coelho, lá do Petrolina, de Pernambuco. Do PSB de Pernambuco. Veio aqui e se reuniu com a professora Vilma e fizeram um apelo, fizeram um diagnóstico nacional, mostraram que Eduardo Campos cresceu muito junto com Marina no Sul e Sudeste, mas no Nordeste ele ainda está, alegam que é pela força do poder econômico dos programas sociais do governo federal, mas que Eduardo Campos não tem crescido no Nordeste. Quando sai de Pernambuco, há uma diminuição considerável. Ele precisa de palanque aqui. Precisa de palanques estaduais. E fez esse apelo à professora Vilma para que ela fosse candidata. Aí, o que é que você acha? Assim, você tem sensibilidade política. Então, você sentiu o quê? Eu lhe digo que em 60 dias ela anuncia o que ela acha. Ela marcou para março? São as águas de março? Até o final de março, ela e o presidente do PMDB, o deputado Henrique Alves, vão ter uma conversa onde... Definitiva? Você sabe que até a convenção dos partidos, a mudança de cenário ocorre, né?
Se eles fecharem em março, você garante que eles vão até... Eu garanto. Não, garanto que eu diga assim, como político. Você acha que eles vão até junho com a palavra... Eu acho que pela dimensão política do presidente da Câmara Federal e da professora Vilma no nível estadual, eles se divulgarem os seus compromissos, eles vão cumprir os compromissos. Mas no passado já houve mudança de cenário e tal. Mas eles não estavam nessas dimensões que estão... Não, sempre foram, né, importantes e tal. Mas você acredita que eles vão? Quando fecharem em março, vão até as convenções com esse cenário, né? Não tem perigo nenhum trair o outro, não. Né? Eu acho que a sociedade é muito veloz e hoje não se mais reputa essa quebra de compromissos na política. Agora, por que março? Porque tem o prazo da desincompatibilização em abril? Garibaldi pode entrar na jogada? Eu acho que tanto o PSB como o PMDB precisam de estabilidade para criar a sua militância, para incentivar, para divulgar o seu projeto, para ganhar as ruas. Eu acho que março é confortável para que os partidos tenham credibilidade para construir essa grande aliança. E o PMDB, caso seja a Vilma para o Senado, o PMDB vai indicar o candidato. Qual o palpite dela nessa negociação com o PMDB? Quem é o candidato do PMDB? Eu acho que as bases do PMDB, isso a professora Vilma tem escutado, que desejam a candidatura do deputado Henrique Eduardo Alves, né? Deputado Henrique Eduardo Alves. O próprio deputado e o ministro Garibaldi falam da candidatura do ex-ministro, ex-senador Fernando Bezerra. Mas as bases urgem a candidatura de Henrique. É isso aí. Eu conversei aqui com o líder do prefeito na Câmara Municipal de Natal, o vereador Júlio Protásio. Obrigado, Júlio, por sua presença. Prazer imenso de hoje aqui. É isso aí. Quase que eu consigo arrancar. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no Portal do Minuto. Gostaria de mandar um abraço para a jornalista Laélia Mello, um abraço também para Glácia Araújo e um abraço também para o advogado Saulo Carvalho. Turma que acompanha o nosso noticiário. Eu volto amanhã com o RN Acontece.